Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA 11ª fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão, e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 32 traz como objeto de conhecimento polinômios, detalhamento, equações polinomiais, métodos para resolver equações do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, e do terceiro grau e métodos numéricos para graus superiores. Muito bem, já que temos conhecimento aí do nosso conteúdo, todo mundo preparado, vamos à nossa aula. Pois bem, então como é de praxe, antes de darmos início ao nosso conteúdo, vamos ver a sua definição. Me acompanhe na cartela. Então, definição de equações polinomiais. Uma equação polinomial é uma expressão matemática, certo? Que envolve um polinômio, que é uma soma de múltiplos termos, cada um composto por uma variável elevada a um expoente e multiplicada por um coeficiente. A forma geral de uma equação polinomial de grau n é, aí temos aqui, de forma generalizada, a n elevado a x elevado a n menos 1 elevado a x, n menos 1, e assim sucessivamente até chegar a n, certo? X e o enésimo termo, ou seja, o último termo que é chamado de termo independente, que é o A0. Então, essa é a forma genérica. Na verdade, o que nós temos aqui, Nós temos aqui o primeiro coeficiente numérico, que é o número real, o segundo coeficiente numérico, aqui o penúltimo coeficiente numérico, aqui o último coeficiente numérico. Certo? Então, de modo geral, nós temos isso daqui. Destrinchando, Olha só. A n menos 1, até o enésimo termo, Quem são esses cidadãos aqui? São números reais. Tá? X é a variável da equação. N, no caso aqui, é o grau do polinômio, determinado pelo maior expoente de x. Se o maior expoente for, supor, nós temos aqui 3x à quarta, então significa, aqui tem um restante dos termos, até chegarmos na última, dizemos que isso daqui é p de x, Então esse é o maior expoente de coeficiente não nulo. Por mais que nós tivéssemos aqui, por exemplo, 0x à quinta, nós teríamos aqui 3x à quarta, o polinômio continuaria sendo de grau 4, quarto grau. Por quê? Esse cidadão aqui, na prática, ele não existe. Certo? A, como foi falado anteriormente aqui, tem que ser diferente de zero. Justamente para quê? Para garantir que o polinômio é de grau n. Correto? Pois bem, vamos dar aqui um exemplo de equação polinomial. Considere a equação polinomial de grau 3. Então, nós temos aqui 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 8x mais 4, isso igual a 0. Então, nesta equação, o termo 2x ao cubo tem um coeficiente o quê? 2. E o seu expoente é o quê? É 3. O termo menos 3x ao quadrado tem coeficiente menos 3 e o seu expoente é 2. O termo menos 8x tem coeficiente numérico menos 8 e seu expoente é 1. Por mais que ele não esteja aqui escrito, a gente já sabe automaticamente que seu expoente, o seu valor é 1. E o termo constante é 4. Também chamado de termo independente, porque ele não vem acompanhado com a nossa variável, certo? Então, para resolver uma equação polinomial, buscamos encontrar valores de x, que são chamados de raízes ou zeros do polinômio, que satisfazem a equação. As raízes podem ser encontradas por vários métodos, incluindo os mais utilizados, o método da fatoração,
uso do teorema das raízes racionais, aplicação de fórmulas específicas para polinômios de grau 2, no caso a fórmula quadrática, que alguns chamam de fórmula, né, de Bhaskara, ou de grau 3, métodos numéricos, como o método Newton-Raphson, e utilização de Sócrates, né, e calculadoras algébricas, que são muito utilizadas também, né? Existem vários aplicativos na internet que são capazes de determinar as raízes de um polinômio, né, só inserindo o seu polinômio, né? Inclusive o GeoGebra também é muito utilizado para calcular essas raízes. Muito bem. Vamos ver aqui os dois casos que são mais utilizados, né, que são mais solicitados em concursos, avaliações externas, de modo geral. São a solução, né, de equações polinomiais, né, exemplos de resolução de equações com grau 2 e 3. Então, vamos resolver exemplos de equações polinomiais de grau 2 e de grau 3 para ilustrar os métodos e técnicas aplicáveis. Então, vamos ver esses dois casos aqui, certo? Então, eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É uma equação do segundo grau. E o outro tipo tem um termo, né, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Nesse caso, né, a nossa equação é de grau 3. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos trabalhar aqui com uma equação do segundo grau. Então, considere a equação polinomial quadrada. X ao quadrado, certo? Menos 5x mais 6 igual a zero. Para resolver essa equação, podemos usar a fórmula quadrática. Também é chamada de fórmula de Bhaskara. Então, x é igual, né, a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, ou 2 que multiplica a. Onde, no caso, a é 1, porque o coeficiente numérico do x ao quadrado aqui é 1. B é menos 5, porque é o coeficiente que acompanha o x. E C é 6, porque é o nosso termo independente. Beleza. Muito bem. Então, existem também outras técnicas no qual nos permite calcular essas raízes, né? Que é através daquelas relações de Hard, no qual a gente, para a equação do segundo grau, são até bem viáveis, que dizem que a soma das raízes, né, é igual a x é igual a menos b sobre a, e o produto das raízes é igual a c sobre a. Né? Também pode ser uma estratégia, um método, né, também muito útil. Bacana. Mas vamos começar por aqui, depois a gente pode até voltar para lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é calcular essa expressão aqui, que nós chamamos, né, de determinante, que é representado pela letra grega delta. Aí você me pergunta, professor, por que ela é chamada de determinante? Ela é chamada de determinante porque ela determina o número de raízes da nossa equação. No caso de nós estarmos trabalhando no conjunto dos números reais aqui. Então, existem três possíveis situações para delta. A primeira, quando delta é igual a zero. Neste caso, implica que x' é igual a x duas linhas. Ou seja,
nós temos uma única raiz, né? Também chamada de raiz dupla. Então, quando delta é zero, nós vamos ter uma raiz igual a outra. Segunda situação, quando delta é maior que zero. Neste caso, implica, né, que x' será diferente de x duas linhas. Ou seja, né, nós vamos ter aí duas raízes distintas. E a terceira situação é quando delta é menor que zero. Isto implica que não existe, né, no caso aqui, x que pertença aos reais. Se fosse aos complexos, a gente ainda poderia, né, calcular essas raízes, mas nos reais não será possível. Como para efeito, né, de resolução de problemas contextualizados, né, nós vamos amarrar aqui o nosso conjunto universo, que é o conjunto de possíveis soluções para nossas equações, no conjunto dos números reais, né, porque nós estamos aqui focados na aplicabilidade de polinômios na resolução de problemas contextualizados. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é calcular esse cidadão aqui, que é o nosso delta. Vamos lá. Então, calcular o discriminante. Então, temos que rever aí quais são os coeficientes, né? De acordo com a nossa equação dada lá, né? Que foi essa daqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Nós vamos ter que o A vale 1, né? O B vale menos 5 e o C vale 6. Pois bem, então, quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Certo? Então, se B é menos 5, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 6. Por quê? Porque nós temos quem? O A que vale 1, está aqui ele, e o C que vale 6, está aqui ele. Ok. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Lembrem-se, né? Quando o coeficiente é negativo e ele faz parte de uma expressão numérica, existe a necessidade de inserir os parênteses. Aí vamos ter quem mais, né? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Está aqui. E 24 menos 25 é 1. Observe que 1 é maior que 0. Então, nós vamos ter duas raízes diferentes. Tá? Pois bem, agora vamos calcular as raízes. Para calcular as raízes, né, vamos substituir aí os parâmetros da fórmula pelos coeficientes da equação dada. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, estão lembrados que a nossa fórmula aqui é dada pela expressão x igual a menos b, mais ou menos, vamos colocar logo aqui a raiz de delta sobre 2 que multiplica a. Então, olha só, vamos aqui acompanhar, né? X igual a 5. Por que que é igual a 5, pessoal? Olha só, nós temos o menos aqui da fórmula, certo? B, que é esse cidadão aqui. Mas quanto é que vale o nosso B? O nosso B vale menos 5. Então, ó, se é menos, inverte o sinal de dentro, ele fica o quê, ó? Positivo. Só para vocês acompanharem a linha de raciocínio para não se perder. Tá? Foi feito um pouco direto aqui, mas a gente está fazendo aqui passo a passo para todo mundo acompanhar sem problema. Então, explicado por que o nosso 5 aqui é positivo, né? Você faz, professor, lá na equação, ó, bem em cima aqui do senhor, está mostrando que ele é menos 5. Tudo bem. Mas lembre-se que na fórmula nós temos o quê? X igual, né, a menos B, aí vem mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Reforçando, para quem não entendeu e não acompanhou, lá vai de novo aí o replay para entender. Menos da fórmula. Quem é o B? Menos 5. Então vai inverter o sinal de dentro, ele vai ficar o quê? Positivo. Ok. Mais ou menos raiz de delta. Mas quanto deu o nosso delta? O nosso delta deu 1, né? O resultado do delta é 1.
Então, nós vamos ter o quê? X igual a 5 mais ou menos raiz de 1. Tudo isso dividido por 2, que multiplica A. Mas o nosso A, olha só, vale 1 também. Então, eu vou ter 2 que multiplica 1. Muito bem. Isso vai ser igual, repetimos o 5. Aí vem aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 1. Mas raiz quadrada de 1 é quanto? É 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Acabou, né? Essa parte aqui, né? Agora vamos fazer o quê? Encontrar as soluções. Vamos começar aqui por x índice 1, ou x'. X' vai ser igual. Aí nós vamos usar primeiro o valor de delta positivo. Então, lembrados que era mais ou menos raiz de delta? Pois é, então, x' vamos começar pelo positivo. Então, vamos ter 5 mais 1 dividido por 2. Só que 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2, 3. Muito bem. Vamos agora para a nossa próxima raiz. X índice 2 ou x duas linhas. 5. Primeiro usamos o positivo, agora usamos o negativo. Ok. Então, vamos ter, né? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. E teríamos aqui, no caso, né, o conjunto de solução, o conjunto de verdade ou solução, né? São as raízes 3 e 2. Então, até aí, tudo bem, tudo muito calmo, né? Então, concluímos que, portanto, as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 são x' igual a 3 e x duas linhas igual a 2. Agora, vamos aqui para o nosso próximo tipo de equação, certo? Resolução de uma equação de grau 3, né? Considere a equação polinomial cúbica. Por que cúbica? Né? Porque o grau é 3, né? X ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6 igual a 0. Pessoal, para resolver essa equação, podemos usar métodos de fatoração ou teorema de raízes racionais. Então, vamos começar testando as raízes, né, possíveis como o teorema das raízes racionais. Pessoal, existe uma fórmula também para se calcular raízes de uma equação cúbica, só que ela é um tanto complexa e a sua utilização não é muito viável em função da sua extensão do modelo matemático. Não é muito viável memorar toda uma expressão enorme daquela para se calcular isso aqui. Então, nós vamos optar por estratégias mais simples, né, as mais viáveis, que é justamente para que a gente tenha condições de otimizar o tempo em momentos de avaliações. A ideia é essa. Então, como é que nós vamos fazer isso daqui? Então, nós podemos admitir se as possíveis raízes racionais são divisores do termo constante. Voltando lá para a equação. Quem é o termo constante? Ó, menos 6. Então, quais são todos os números racionais, né, inteiros aqui, que podem dividir, né, o menos 6, né, dividindo pelos divisores dos coeficientes Lida, que é menos 1. Então, portanto, os possíveis raízes racionais são mais 1 e menos 1. Por quê? O menos 6, né, tem uma divisão exata, né, é divisível direto, tanto por 1 como por menos 1. Né? Posso dividir menos 6 por 1 dá menos 6 e dividir menos 6 por menos 1, que vai dar 6. Certo? Qual seria o próximo divisor de menos 6? São 2. Certo? Posso dividir menos 6 por mais 2 e menos 6 por menos 2, né? Menos 6 dividido por mais 2, menos 3. Menos 6 dividido por menos 2, 3. E podemos dividir o menos 6 também por quais números? Tanto pelo mais 3 como pelo menos 3. Né? E, por último, o próprio menos 6 aqui pode ser dividido por 6 e por menos 6. Então, são todos esses divisores aqui, né, racionais inteiros. Professor, isso daí serviria também para outros números? Poderia. Por exemplo, se o constante da equação fosse 8, certo? Mais 8. Quais seriam os possíveis divisores racionais inteiros de 8? Seria quem? O mais ou menos 1, o mais ou menos 2, certo? O mais ou menos 4, correto? E o mais ou menos 8. Então, seriam todos esses possíveis racionais. Então, a gente sempre trabalha em função do termo constante, tá? Pois bem, aí o que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui os nossos possíveis divisores.
E vamos testar cada um deles. Então, vamos testar aqui, ó. Então, lembrado, ó. Mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2, mais 3 e menos 3, mais 6 e menos 6. Ok. Então, vamos começar testando quando x for igual a 1, né? Testar as possíveis raízes racionais. Então, nós vamos pegar o polinômio, que foi o polinômio dado. Qual é o polinômio dado? Estão lembrados? Ó, x ao cubo menos 6x, correto? Mais 11 vezes x menos 6, isso tudo é igual a zero. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular aqui, ó, estão lembrados aí do teorema do resto, né? Quando P de A dá zero é porque ele é raiz. Então, ó, nós vamos ter aqui, substituindo x por 1, nós vamos ter a seguinte expressão numérica. P de 1 vai ser igual a 1 ao cubo menos 6, né? Aqui teria que ter um quadrado aqui, ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6 mais 1, menos 6 igual. 1 ao cubo é 1, né? 1 ao quadrado vai dar 1, 6 vezes, menos 6 vezes 1 vai dar menos 6, 11 vezes 1, 11, e repetimos aqui o menos 6. Então, como é que vai ficar isso daqui? Olha só, nós teríamos aqui, ó, 1 mais 11, 12. Menos 6, menos 6, menos 12. 12 menos 12, 0. O que significa isso, meus queridos alunos? Significa que o x igual a 1 é uma raiz. Muito bem. Se x, né, igual a 1 é uma raiz, para o polinômio dado, significa dizer o quê? Que x menos 1 é divisor do polinômio dado. Estão entendendo aí, ó? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, fatorar o polinômio dado usando, né, x igual a 1. Sabemos que x igual a 1 é uma raiz, então podemos dividir P de x, olha só, por x menos 1. Aí, ó, nós podemos usar, né, a divisão polinomial, que nos dá, né? Poderíamos usar o método da chave, né? Ou o método de Biot-Ruffini, que é mais rápido. Então, vamos usar o Ruffini. Então, ó, x menos 1 igual a zero, porque, né, nós temos a raiz de x menos 1, que é o polinômio divisor. Muito bem. X igual a 1 é a nossa raiz. O nosso polinômio é esse daqui, né? Que vai ser dividido por esse daqui. Mas, professor, eu não me sinto seguro usando o Biot-Ruffini. Ah, você pode usar o método da chave também. O importante é você conseguir fatorar. Então, ó, lembrando aqui, né? Como 1 é raiz, né? A gente coloca aqui. Colocamos os coeficientes do polinômio na chave aqui, né? Olha só. Aqui é 1, está aqui. Menos 6 está aqui. 11 está aqui. Menos 6 está aqui. Aí, como é que nós fazemos, né? Baixamos o 1, correto? Está aqui, ó. Multiplicamos. 1 vezes 1 vai dar 1. A gente está multiplicando aqui, ó. 1 menos 6, ó. 1 menos 6 é igual a quanto? Menos 5. Está aqui ele. Agora, vamos pegar o menos 5 e vamos multiplicar por 1. Correto? Menos 5 vezes 1 vai dar quanto? Menos 5. Menos 5 mais 11, subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar quanto? 6. E agora? 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, 0. Então, ó, o primeiro termo aqui nós já sabemos que vai ser quem? O resto, né? O primeiro termo da direita para a esquerda. E os outros 3 serão os coeficientes, né? Que é o resultado da divisão. Sendo que a gente vai pegar e subtrair aqui, ó, 1 grau, né? Já que é por x menos 1. Então, como é que vai ficar a divisão desse polinômio por x menos 1? Vai ficar aqui, ó, os coeficientes aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso tudo aqui, ó, lembre-se, está sendo multiplicado por quem?
por x menos 1. Lembrando que isso tudo aqui é o quê? Zero. Tanto é que se nós multiplicarmos esse polinômio aqui por esse polinômio, nós voltamos a ter o polinômio p de x inicial. Então, por que nós fizemos isso, gente? Olha só. Estão lembrados de que eu falei que num produto de fatores, onde o resultado é zero, ó, os fatores são esses aqui. Em um produto de fatores em que o resultado é zero, pelo menos um dos fatores é zero. Então, vamos lá. Então, vamos ter como coeficiente, vimos agora há pouco, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Ok. Aí formamos o produto com os fatores, né? X menos 1, que foi o polinômio que dividiu o polinômio dado, e x ao quadrado menos 5x mais 6. E igualamos a zero. Lembrando que se a gente voltar a multiplicar esses dois polinômios aqui, nós voltamos a ter o nosso p de x, né? Que foi aquele nosso primeiro polinômio lá que foi pedido para se calcular as raízes. Ok. Aí, pessoal, fica fácil, né? Não tem muito o que pensar aí. Por quê? Porque a gente já tem isso daqui calculado, ó. X menos 1 igual a zero. Ou seja, x vai ser igual a quanto? A 1, né? Foi o que nós vimos aqui. Se nós temos x menos 1 igual a zero, então x vai ser igual, se é menos 1, vai para lá o quê? Mais 1. Isso daqui vai ser a nossa primeira raiz. Vamos memorizar aqui. Essa equação aqui, pessoal, x ao quadrado menos 5x, foi aquela equação que nós resolvemos lá no início. Poderia ser qualquer outra equação. Vamos, por exemplo, se aqui fosse x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Vamos supor que não fosse isso daqui, né? Continuasse isso daqui. Resolveríamos essa equação aqui usando a fórmula resolutiva. Aí nós iríamos chegar aqui, no caso, né? A x duas linhas, que seria já a segunda raiz, né? Usaríamos aí a geração de Girardi. Aí quais são os números somados que dão menos 3, né? Que vai dar menos b sobre a, e que multiplicados dão 2, que é c sobre a. Então, nós teremos aqui x duas linhas igual a 2, certo? E x duas linhas igual a 1. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó, essa raiz aqui nós já temos, que é x igual a 1. Essa aqui, agora há pouco, nós calculamos, né? X ao quadrado menos 5x mais x igual a 0. x1, né? x2, respectivamente, iguais a 3 e 2. Então, quais são as raízes, né? X é igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Ou seja, isso daí, no caso, então, seriam as nossas raízes, né? Da nossa equação dada, do nosso polinômio dado lá. Beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.